Vive-se hoje a tão famosa era digital. Neste mundo cada vez mais virtual, às vezes distanciamo-nos dos ambientes naturais. Conheça a história de alguém que optou por trabalhar, levando a natureza para perto das pessoas. Ela trabalha há 15 anos aproximando a área urbana da natureza. Cláudia Brugger, paisagista. Tudo bem? Tudo bom, Larissa, como vai? Tudo certo. Como é que começou essa ideia, Cláudia? De onde veio a tua vontade de trabalhar com paisagismo? Bom, Larissa, começou na época de estudante. Como eu cursei agronomia, eu já comecei a flertar com paisagismo naquela época, porque em Porto Alegre, naquela época, começou o setor imobiliário começou a crescer muito. Então, o paisagismo passou a agregar muito valor ao imóvel. Então, houve um desenvolvimento muito grande dessa área de paisagismo residencial em Porto Alegre. Ao mesmo tempo, eu já estava vendo assim, uma necessidade de uma organização maior da questão ambiental, inclusive até em termos de legislação. Então, na época, eu trabalhava mais com essa área de biotecnologia, de tratamento de resíduos, né? E não acabei afastando um pouco essa ideia. Mas depois eu casei com um arquiteto, aqui em Caxias do Sul, e em função da demanda dos colegas arquitetos, eu acabei desenvolvendo um trabalho, outro, e no decorrer dos anos acabou se tornando uma profissão. E hoje já são 230 trabalhos no mínimo, né, nesse currículo. Bastante, um número considerável já de trabalho. E todos eles, com certeza, com muita qualidade. Tem algum deles que te marcou? Qual foi, assim, teu maior desafio? Olha, eu vou te dizer assim, ó, cada trabalho, ele representa uma fase da tua vida, porque tu tem um envolvimento grande com aquele trabalho, com aquela família, com aquele cliente, às vezes com o arquiteto, com a construtora, né? Então, às vezes tu desenvolve um projeto e aí ele vai ser implantado 2 anos depois. Então, eu acredito assim que todo trabalho ele tem a sua importância. Né? Eu diria assim que eu citaria, eu acho que uma coisa bastante importante na minha profissão foram as exposições, porque elas marcam a atividade do profissional no mercado. E também tu permite criar, ela te permite criar, fazer assim uma proposta mais espetacularizada, né, para a pessoa se impressionar, até sonhar, né? Então, através de um pequeno espaço, a gente consegue, através dessas exposições, surpreender. Então, eu acho que as exposições elas foram e continuam sendo importantes na minha carreira, porque isso realmente traz o cliente. E como é que tu avalia hoje, com 15 anos de experiência na área, alguns em Caxias, a maioria deles em Caxias, né, a maior parte deles, como é que tu avalia o cenário para esse ramo hoje? Olha, eu considero que é bastante crescente, está se desenvolvendo bastante, justamente por causa dessa exigência ambiental, de preservação ambiental que nós temos hoje. Eu acho que não é uma tendência, é uma necessidade. Né? Então eu acho que a gente pode, o paisagismo ele pode servir como um grande aliado na questão ambiental, em termos de preservação, em termos de recuperação de áreas degradadas, na questão agronômica muito importante, né? Na previsão de recuperação de solos, na recuperação de solos erodidos, na manutenção de rios, né? De recursos hídricos. Então, quer dizer, o paisagismo ele funciona como um aliado, porque o sistema radicular da planta ela é muito importante nessa parte de preservação, cobertura vegetal, preservação do nosso recurso natural, que é o solo. E também uma oportunidade, né? Eu vejo muito o paisagismo como uma oportunidade de realmente aproximar a natureza, né, da área urbana. Não, sem dúvida. Eu estava me referindo à questão ambiental, mas tem vários setores dentro do paisagismo que estão sendo desenvolvidos que têm um potencial muito grande.
como a questão de produção de mudas para abastecer o mercado interno e externo, a questão de mobiliário também, luminotécnica, serviços de manutenção de jardim, de implantação de jardim, escritórios de paisagismo para elaboração de projetos, né, em termos macro e micro paisagismo, né, parques, jardins, a parte urbana, urbanização, ruas, a parte de organização, a parte de planejamento urbano, quer dizer, tem muita coisa além do jardim residencial, que também é importante, residencial, comercial, o industrial, enfim. E tu trabalhas tanto com empresas, tanto com residências, né, como com residências. E qual foi teu maior desafio hoje? Uma das áreas específicas ou não? Olha, eu trabalho com paisagismo de um modo geral, em termos de projeto e implantação, né? Tanto áreas externas quanto áreas internas. Houve uma época assim que eu trabalhei, que investi bastante na parte de cenarização, né? Que eu batizei na época de cenário paisagístico, no intuito assim de valorizar mais o ambiente interno, utilizando outros recursos além daquele vaso com planta. Né? Mas eu acho que, assim, que é uma ideia que ela vai se sedimentando aos poucos, né? É uma ideia que pode ser aproveitada em shoppings, em empresas, em lojas, em vitrines, enfim. É uma área assim, que eu venho desenvolvendo aos poucos, mas sem dúvida nenhuma a demanda maior ainda continua sendo para áreas externas. E o que dá para notar muito no teu trabalho, né, Cláudia, é realmente aproveitamento do espaço. Não é necessário ter uma grande área, né, para se fazer uma coisa muito bonita. Não, de maneira nenhuma. Nós utilizamos o recurso da planta, das dimensões, da cor, da combinação entre os vários elementos paisagísticos, da iluminação, para obter um resultado de ampliação significativa do espaço, sem dúvida.